O Vasco montou um bom elenco de forma silenciosa e sem muita gente perceber, e que vem dando resultado nesse campeonato brasileiro, principalmente após a chegada do técnico Renato Gaúcho. O Vasco tem um elenco com qualidade técnica e eu vou te contar qual foi a forma no qual o Vasco utilizou para montar esse elenco, a estratégia utilizada pelo Admar Lopes e te mostrar completo as opções que o Vasco tem em cada uma das posições e também quais são as carências que ainda faltam para o Vasco ter um elenco cada vez mais forte e subir de prateleira ali no futebol brasileiro, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível e é isso, vem comigo. O Vasco montou um elenco competitivo para essa temporada de 2026. Para muitos é o elenco mais forte do Vasco nesses últimos 15 anos. Eu acho que ainda faltam algumas peças que eu vou falar para vocês em quais posições faltam e quais características que o Vasco precisa para essas posições, e também vou te detalhar a estratégia utilizada pelo Admar Lopes para montar esse elenco sólido do Vasco. Ao começar pelo gol, o Vasco já tinha desde a temporada passada o Léo Jardim e o Daniel Fusato. O Fusato não foi bem na temporada passada, esse ano já teve oportunidade e jogou melhor, e o Léo Jardim é um goleiro confiável para o Vasco, é um goleiro que faz defesas importantes, vai falhar como qualquer outro goleiro, mas é um bom goleiro sim. O Léo Jardim melhorou muito o jogo dele com os pés desde a passagem do Fernando Diniz pelo Vasco. O Léo Jardim hoje já não rifa todas as bolas, se ele vê uma opção de um jogador livre ele busca fazer o passe, e essa é uma evolução que o Vasco fez em um jogador que já era da casa, então melhorou ainda mais o Léo Jardim. Essa passagem do Fernando Diniz teve um ponto positivo, foi ele trazer essa consciência pro Léo Jardim que tu não precisa rifar todas as bolas, algumas tu precisa, mas outras não. Então o Vasco tem dois goleiros assim, ok, interessante. O Léo Jardim é um bom goleiro sim. Na lateral direito, o Vasco tem dois laterais direitos confiáveis, com o Puma Rodrigues e com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique pode jogar muito mais do que ele vem jogando, e o Puma cresceu de produção desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Então assim, na lateral direita o Vasco tem dois laterais pelo menos acima de nota 7. E você ter dois jogadores por posição que são considerados bons é algo que faz você ter um elenco forte, porque se um não pode jogar, se um não tá bem, um dia você coloca o outro, e o Vasco vem fazendo muito isso, vem mesclando bastante Paulo Henrique e Puma Rodrigues. Na zaga o Vasco tinha o Cuesta, mas tinha uma carência ainda, né, e o Vasco vai muito bem no mercado e contrata o Alan Saldívia, jogador que foi indicação do Fernando Diniz, tinha jogado contra ele em Fluminense versus Colo-Colo. Ele traz o Saldívia pro Vasco, zagueiro jovem que o Vasco pagou barato, e que tem muito potencial de crescimento ainda, 23 anos de idade somente, que vem jogando muito bem nesse campeonato brasileiro. Então o Vasco tem duas boas opções de zagueiro pelo lado direito, o Saldívia e o Cuesta, que também é um zagueiro que vira e mexe é convocado para a seleção da Colômbia. Pelo lado esquerdo da zaga, o Vasco tem o Robert Renan, que foi uma excelente sacada no mercado. Um jogador que tem muita qualidade técnica, mas que ainda faltava evoluir em alguns quesitos para se tornar um jogador mais completo. O que o Vasco faz? Contrata por empréstimo com opção de compra. Essa opção de compra está próximo de chegar. O Vasco vai ter que exercer essa opção de compra do Robert Renan. Mas o Vasco tem o Robert Renan, tem o Lucas Freitas, dois zagueiros canhotos, e assim, o Lucas Freitas não é um zagueiro excelente, mas é um cara que eu acho que não compromete na zaga, não, o Lucas Freitas. E o Robert Renan é um zagueiro titular, muito jovem, 22 anos de idade, somente o Robert Renan evoluiu nos duelos físicos, é um zagueiro de extrema qualidade técnica, e o Vasco montou um bom sistema defensivo com esses 4 zagueiros. Talvez ainda falte mais um jogador de maior estatura, mas o Vasco tem uma boa zaga com Saldívia e com Robert Renan, e tem boas opções no banco de reservas com Lucas Freitas e o Carlos Cuesta. Na lateral esquerda, o Vasco teve por muitos anos o Piton como a única opção confiável. A sacada do Admar Lopes de trazer o Cuiabano com esse empréstimo com opção de compra foi muito boa, porque o Cuiabano era um lateral que por muito tempo foi reserva no Botafogo, reserva barra titular, mas sempre foi um cara que mostrou muito potencial, e ele precisava de um time no qual ele tivesse mais minutagem, e ele chega no Vasco depois de ser comprado pelo Forest, é emprestado ao Vasco com essa opção de compra de 10 milhões de dólares. E cara, o Cuiabano vem jogando muita bola, hoje ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro nesse último recorte das últimas 4 partidas. Uma sacada espetacular do Vasco, que contrata o jogador assim, cara, se der certo eu vou comprar ele, se der errado eu não preciso comprar ele porque é só por empréstimo. Então essa foi uma sacada muito inteligente que fez o Vasco em algumas contratações.
No meio de campo, o Renato Gaúcho vem utilizando um tripé de volante, e é o setor mais carente do Vasco, né? Ele traz o Hugo Moura como titular, tem a opção do Barros também como esse primeiro volante, mas eu ainda vejo carência nessa posição. O Vasco enxerga isso e vai buscar contratar na próxima janela pelo menos mais um ou dois volantes que possam fazer primeiro e segundo volante, jogadores de maior qualidade técnica, que tragam mais refino a esse meio de campo do Vasco. Mas tem o Hugo Moura, tem o Barros ali também. Tem para jogar como segundo volante o Tietê e tem o Rojas, que é um camisa 10, aí é uma mudança de característica. Quando o Renato Gaúcho coloca o Rojas, ele coloca ele mais à frente, não como um volante, então vem essa mudança de sistema tático. Mas o Rojas foi uma excelente contratação também do Vasco, um jogador que estava apagado, a gente pode dizer, mas que tinha mostrado muita qualidade em 2024. O Vasco enxerga esse talento no Rojas, traz esse moleque que é muito bom de bola, muito habilidoso, diferenciado, e que vem ajudando muito o Vasco nessa temporada de 2026. E você tem o Tietê, que é um cara experiente, que o Renato Gaúcho resgatou boa parte do futebol do Tietê, cara, cresceu muito com o Renato Gaúcho. O Vasco vai na temporada passada e traz o Thiago Mendes, que era um jogador que até era disputado por outras equipes, mas o Vasco vai e mostra que tem um projeto superior a outras equipes do futebol brasileiro e traz o Thiago Mendes, que compra essa ideia, demora a pegar forma, ritmo de jogo, mas quando entra em forma esquece, cara. Um dos melhores volantes do futebol brasileiro, faz gol, dá assistência, marca, ataca, um volante completo e de muita experiência, o Thiago Mendes, que vem liderando esse time do Vasco. Tem o Jair, que vai retornar de lesão, e tem o menino JP, que tem muita qualidade técnica e que em breve eu acredito que ele vai conseguir se firmar e ganhar mais minutagem no time do Vasco. Ainda é um setor carente, mas que tem boas peças o Vasco nesse setor de meio de campo. E do meio pra frente, a grande sacada do Admar Lopes de trazer o Andrés Gomes, um jogador que ele já conhecia, que estava em baixa no Rennes da França, tinha feito uma excelente temporada de 24, em 25 ele não consegue ir bem, mas o Admar Lopes confia no futebol desse cara, que é um absurdo de jogador. Além do Vasco comprar o Andrés Gomes por somente 5,5 milhões de euros, o Vasco vai revender ele com certeza em um futuro aí, por um valor muito superior a isso, porque ele é muito bom jogador, tá jogando bem na seleção da Colômbia, tá jogando bem no Vasco, é o extremo mais desequilibrante do futebol brasileiro, Andrés Gomes, joga muita bola. Para jogar ali na reserva do Gomes, o Vasco tem o Nuno, que tá jogando na direita, mas que é um ponto esquerda de origem, um meia esquerda de origem. Para jogar na direita, de fato, o Vasco contratou o Marino, que é um jogador extremamente promissor, que ainda não conseguiu render, mas que eu tenho certeza que vai jogar bem no Vasco. Não tem como o jogador desaprender a jogar futebol. É questão de tempo, é de adaptação, é questão de confiança, mas o Marino é muito bom jogador. Em breve o Vasco vai colher os frutos da contratação desse atleta, que é mais um jogador que outros clubes queriam. O Vasco vai lá e compra o Marino. O Vasco ainda tem a opção do Adson, um jogador que vinha jogando muito bem em 2023, se eu me salvo engano, se machuca, fica 24, 25 ali parado, sem conseguir jogar. E quando o Adson retorna de lesão, ele volta bem, tá ganhando minutagem de novo, é um bom jogador. O Vasco tem o Nuno também, que vem jogando por ali, então tem algumas opções ali para jogar pelos lados do campo. E para ser centroavante, o Renato vem utilizando o David, que pode jogar pelos lados do campo também, então é um jogador que tem essas multifunções, assim como vários desse ataque do Vasco. O Vasco contrata o Bom Brenner, que já marcou 2 gols com a camisa do Vasco, mas eu tenho certeza que ele ainda tem potencial para marcar muito mais, porque ele tem qualidade, tem talento. Contrata o Spinelli, um cara que é fazedor de gols e que traz essa característica de um centroavante mais viril, de um jogo mais aéreo, comparado ao David, comparado ao Brenner. E ainda tem o Matheus França, que ainda não mostrou ao que veio, mas que tá no elenco do Vasco, que é um jogador que ainda tem um pouco tempo para mostrar que merece mais minutagem, mais oportunidades com a camisa do Cruz Maltino. Mas é aquele modelo de empréstimo do Matheus França, então o Vasco só vai comprar o Matheus França se ele performar, senão o Vasco não compra. Mas esse é o atual elenco do Vasco, que o Vasco montou de forma silenciosa, sem muita gente perceber, sem muito alarde, mas que é um elenco competitivo. Não está entre os mais tops do Brasil, longe ainda de Flamengo e de Palmeiras em qualidade, mas que é um elenco que já se coloca com certeza ali do 7º para cima na tabela do Campeonato Brasileiro, se bem treinado. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que publicar aqui. Eu ficando nessa, abração do Francesco, nós fui!